Então, estamos de regresso para a segunda parte da nossa aula, que será muito especial. Sabemos quando começa, não sabemos quando irá terminar. Não, fora de brincadeiras, temos um plano, sabemos que a palavra final tem o Senhor em todas as coisas, mas queremos seguir o nosso plano. Que privilégio neste tempo, não só todos aqueles que estão a participar presencialmente, todos aqueles que estão a acompanhar online, e também iremos estar a disponibilizar depois a gravação do mesmo no canal de YouTube da Igreja Batista da Ramada. Que privilégio esta noite. Obviamente não há nada como estarmos juntos presencialmente, todos. Esta não é uma realidade esta noite. Especialmente eu queria estar com os meus três amados amigos e irmãos que eu convidei para colaborar, participar nesta segunda parte da nossa aula. Eles já estão presentes aqui acompanhando este tempo e esta aula, o pastor Evandro Júnior, o pastor Lugero Neto e o pastor Randall Cook. Três preciosos amigos, mas não concordamos em todas as coisas. Entre nós, os quatro, mas este tempo não é meu, este tempo é deles. Iremos então olhar para as diferentes posições sobre o milénio, quando, como, acerca do milénio. Iremos olhar para as três principais posições. Primeiramente, e não é por ordem de importância, nem nada pelo estilo, vamos olhar para a posição do pós-milenismo com o pastor Evandro Júnior. Pastor Evandro Júnior é um amigo, eu não posso dizer de longa data, mas cada vez mais a nossa amizade tem sido mais profunda e tem sido um prazer caminhar, ter comunhão com o pastor Evandro e até colaborarmos juntos na obra do Evangelho. Tenho o prazer também de ser parte, o pastor Evandro é o fundador, o diretor do Instituto Bíblico John Bunyan, do qual eu tenho o prazer também e privilégio de ser professor e colaborar com esse ministério. E recentemente também eu estive com o pastor Evandro, estivemos numa prazerosa comunhão com a Terceira Igreja Batista do Porto. Ele é pastor então da Terceira Igreja Batista no Porto, aqui em Portugal. É formado pela Escola Teológica Charles Spurgeon, especialização em Teologia Bíblica pelo Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente está estudando Theology and Pastoral Studies no Seminário Batista Reformado de Londres, dirigido pelo Tabernáculo Metropolitano do Charles Spurgeon, ali no Reino Unido. É professor no Centro de Pós-Graduação Jonathan Edwards e no Seminário Batista Aliança, em Manaus, Brasil. E o mais importante, é casado, pai de três também preciosos filhos. E por isso, pastor Evandro Júnior, obrigado pelo privilégio, pelo tempo, pela disposição, pela disponibilidade de abençoar-nos e servir-nos. E agora queremos aprender de ti, ouvir com humildade. Que o Senhor nos guie em todas as coisas. Eu creio que alguns se juntaram só agora para esta segunda parte, então eu gostaria de fazer novamente uma breve oração, pedindo a graça do Senhor para este momento, está bem? Senhor, por favor, sê conosco. Abençoa-nos neste tempo de comunhão, em que mostramos também o nosso amor fraternal, apesar das nossas diferenças, apesar das nossas convicções, Senhor, que são distintas na nossa interpretação das Escrituras. Mas reconhecemos que todos nós que estamos aqui, e estes três preciosos irmãos e teus servos, o fazem com seriedade e temor no seu coração e amor a ti e pela tua palavra, Senhor. Que agora também possamos ter humildade em ouvir, Senhor. E guia-nos, Senhor, à medida que estudamos as Escrituras, e ajuda-nos, Senhor, a mostrar em todas as coisas este amor que temos por ti, pela tua palavra e uns pelos outros, agora neste tempo, nesta aula,
e cumpre os teus propósitos e os benefícios para todos nós e ser glorificado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Evandro. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, meus irmãos, colegas pastores. Boa noite, pastor Tiago e toda a Igreja Batista Amada, da Amada. É uma satisfação estar com os irmãos. Obrigado pelo convite também. E eu me sinto privilegiado, né, em estar falando sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto bastante e tenho estudado durante já aí algum tempo. Fico satisfeito e alegre por isso. A visão pós-milenista, ela é uma visão que atualmente ela não é tão comum, mas ela já foi no passado a visão, digamos assim, majoritária entre os protestantes. Há alguns séculos, a maioria dos protestantes de diversas matizes, presbiterianos, batistas, congregacionais, eles eram pós-milenistas. Depois de um tempo, uma força maior pré-milenista, e atualmente há uma divisão maior entre amilenistas e pré-milenistas. Mas sempre na cristandade é assim, não é? Às vezes uma posição ela está mais em destaque do que outras e depois ela é substituída pela próxima. Isso sempre acontece. Bom, eu ia trazer aqui um slide para os irmãos. Acontece que o dia hoje é muito pastoralmente intenso, não consegui fazê-lo, né? Mas eu quero apresentar aqui para os irmãos a visão pós-milenista e também me deixar aberto caso dúvidas venham. Naturalmente, sempre dúvidas virão. Primeiramente, eu quero apresentar o que não é pós-milenismo. Pós-milenismo, primeiramente, não é uma visão liberal sobre a fé cristã. Algumas pessoas, alguns irmãos, eles têm um entendimento de que o pós-milenismo acredita na bondade inerente do homem e que todo pós-milenista acredita que o mundo vai melhorar por causa de alguma bondade intrínseca à raça humana que vai construir um reino mediante o desenvolvimento de tecnologias, uma ética mais humanista desenvolvida, tá? Então, essa é uma visão impregnada ao pós-milenismo porque alguns liberais, no fim do século XIX e começo do século XX, eles não tinham uma interpretação, saudável da Escritura e eles próprios negavam a inerrância bíblica, a inspiração das Escrituras, e eles passaram a categorizar o reino de Deus como meramente proposições sociais, tá? Mas pós-milenistas, desde a sua origem, eles sempre mantiveram uma visão muito elevada das Escrituras, uma visão sobrenaturalista acerca do reino de Deus, acerca ah, da ação de Deus no mundo, cumprindo profecias, tá? Então, pós-milenistas, eles sempre foram defensores da doutrina da inerrância e da inspiração, da revelação sobrenatural de Deus na história através da Escritura. Então, é importante deixar isso bem claro. Ser pós-milenista não é a mesma coisa que ser liberal, tá bem? Ah, então, primeiramente, é para marcar isso. Em segundo lugar, o pós-milenismo não é uma ideia de que todo mundo se tornará cristão quan- ah, antes de Jesus vir. Nós não devemos confundir pós-milenismo com, ou pós-milenarismo com universalismo. O pós-milenismo acredita que haverá, claro, pessoas que se manterão rebeldes à palavra de Deus, ao reino de Deus, e que elas, de fato, não se converterão, por mais que vejam a, a manifestação do reino de Deus no mundo, elas continuarão incrédulas. Pós-milenismo e universalismo são coisas distintas. Pós-milenistas, eles não são universalistas, eles acreditam que antes de Jesus voltar, a maior parte do mundo estará cristianizada e convertida, mas pós-milenistas não acreditam que toda e cada pessoa do mundo será crente. Nós não acreditamos nisso, tá bem? Então é importante fazer essa distinção do que não é pós-milenismo. E o que é o pós-milenismo? O pós-milenismo, o próprio nome pós-milenismo,
ele é atribuído com referência a outras posições escatológicas, como, por exemplo, o pré-milenismo. E o milênio é o ponto de referência, né, sobre em que momento dessa era dourada nós observaremos. Por exemplo, irmãos pré-milenistas entendem que quando Jesus vai vir antes dessa era dourada, antes do milênio, né, exatamente para inaugurar esse período de 1000 anos de paz. Então ele vem antes do milênio, ele vem a segunda vez de forma pré-milenial. Pós-milenistas acreditam o inverso. Jesus vem de forma pós-milenial, pós-milenista. Ah, Cristo, ele vem na sua encarnação, na sua primeira vinda. Nós acreditamos que o Senhor Jesus ele veio para trazer o reino. Ele mesmo disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mateus capítulo 12 também é dito quando Jesus vai expulsar o demônio, os fariseus o acusam dele fazerem aquele milagre através do espírito de Beuzebu, e então ele diz que não é, obviamente, pelo espírito de Beuzebu, não é? E ele diz que se ele expulsa demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado a vós o reino de Deus, tá? Então, pós-milenistas entendem que Jesus dizia que o reino de Deus era chegado naqueles dias. Ah, e esse reino de Deus que é chegado na primeira vinda de Cristo, é, esse reino de Deus ele continuará até a segunda vinda de Cristo. É o reino messiânico. O Messias veio na sua primeira vinda, tá? E esse reino messiânico durará até a segunda vinda. Após a segunda vinda será o reino eterno, tá bem? Esse reino pode ser chamado de milênio, nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Acreditamos que Apocalipse capítulo 20 está tratando do período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Apocalipse capítulo 20 apresenta, é, após o capítulo 19, não é? O capítulo 20 é introduzido com a apresentação de um anjo descendo do céu, que tem uma chave do abismo, uma grande é dito que ele tem uma grande cadeia na sua mão, ele prende o diabo, é, que é chamado de dragão, antiga serpente, e o amarra por 1000 anos. Lança no abismo e ali encerra e põe selo para que ele não mais engane as nações até que os 1000 anos acabem. Depois disso, é importante que ele seja solto por um pouco de tempo. Nós entendemos que isso daqui aconteceu, obviamente a linguagem é figurada, por causa do próprio gênero literário do livro de Apocalipse, é uma literatura apocalíptica, tá? E profética também, como subgênero. E nós entendemos que, como gênero apocalíptico, ele traz verdades reais, históricas, de fato, que têm o seu cumprimento na história, porém apresentados de forma simbólica, tá? A corrente, obviamente, é simbólica, visto que Satanás é um espírito, ele não pode ser acorrentado com correntes físicas e liberais e literais. Isso daqui é uma ideia de ah, limitação de Satanás, tá? Que aconteceu é, na primeira vinda de Cristo. Jesus, quando ele expulsa os demônios mediante a sua primeira vinda, e ele diz que o reino de Deus é chegado, ele diz que ninguém pode é, entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo. Jesus está falando da sua primeira vinda. Ele é aquele que amarra o valente é Satanás. Ali é uma obra de exorcismo, tá? E Jesus diz que naquela sua primeira vinda é que ele amarra o valente, ali o diabo, os demônios. Na, ah, na sua primeira vinda, Jesus diz que ali era chegado o reino de Deus, tá? Agora, o texto diz que não somente Satanás está limitado de uma forma que antes não estava, antes da primeira vinda de Cristo, o texto também nos diz que Satanás, ele está preso com um propósito. Versículo 3
nos diz a razão pelo qual Satanás está limitado, preso, impedido. Satanás ele não está preso para não tentar os cristãos. Satanás ele não está preso para não infligir dores à humanidade. Satanás ele não está preso com o propósito de agir no mundo. Não é isso que o texto diz. O texto diz que ele foi preso para não mais enganar as nações. A expressão aqui, nações, ethne, é uma expressão grega muito comum usada no Novo Testamento para falar de gentios. É a expressão, inclusive, de onde nós tiramos para falar de etnias, tá? Portanto, nós entendemos que aqui é um autor judeu, né? No caso, o apóstolo João, escrevendo em grego, mas com pensamento hebraico, falando sobre gentios em seu livro. O que é isso? Senão algo relacionado ao que acontecia no Antigo Testamento, quando a palavra de Deus não poderia chegar aos gentios. Era assim no Antigo Testamento. Quando Jesus, então, mediante a sua primeira vinda, agora ele diz: vão às nações, novamente, né? Vão às etnias, aos gentios e preguem. Essa é a grande comissão. Então, Satanás ele não pode mais impedir a ação da igreja em levar o evangelho para as nações, coisa que não acontecia no Antigo Testamento, visto que o evangelho ele estava basicamente limitado a uma nação, a nação de Israel. Mediante a primeira vinda de Cristo, se torna internacional e o diabo não pode mais impedir do evangelho chegar lá. Versículo 4, João, ele vê tronos. E a prisão de Satanás tem um tempo, né? Durante um período, durante 1000 anos, nós entendemos que no livro de Apocalipse é uma linguagem simbólica, tá? É durante um longo tempo, essa ideia de 1000 anos. Quando nós observamos literaturas muito comuns naqueles dias, outros apocalipses que eram muito comuns entre os judeus, a palavra mil, né, ah, era tarquilia, né, essa expressão mil, os 1000 anos, era muito comum para falar de um longo período. Os judeus eles falavam muito sobre isso em seus apocalipses, né, outros livros muito parecidos com o livro de Apocalipse, contemporâneos a João. Então, é essa linguagem aqui. Durante muito tempo, Satanás ele estará preso, limitado em sua obra missiológica. Versículo 4, João vê tronos e sobre esses tronos assentam-se aqueles que foi dado o poder de julgar. Nós entendemos, e a seguir diz, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas e em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel. João ele vê tronos e pessoas estão assentadas sobre esses tronos. Nós entendemos que daqui, de acordo com o Novo Testamento, a leitura do Novo Testamento está falando de cristãos ah, regenerados, ressuscitados espiritualmente. Ele nos vivificou, ah, estando nós mortos em nossos delitos e em pecados. Ele nos deu vida novamente com Cristo. Ah, Ele nos fez, como diz o apóstolo Paulo, assentar em tronos nas regiões celestiais, tá? Agora, João, ele não somente fala sobre isso, porque a essas pessoas é dado o poder de julgar. Então, nós entendemos que esses cristãos, os cristãos, a igreja, um dia julgará o mundo. O próprio apóstolo Paulo diz isso, né? Os cristãos, eles julgarão o mundo, 1 Coríntios capítulo 6. Então, os cristãos, eles julgarão o mundo. Os cristãos eles exercerão reinado dado por Cristo, exercendo julgamento sobre as nações, tá? Um dia isso vai acontecer de forma visível. Foi dada autoridade, mas ainda nós não manifestamos isso. A seguir, João vê as almas daqueles que foram decapitados, degolados pela besta. Aqui vem um ponto muito específico sobre pós-milenistas. A maioria dos pós-milenistas entendem hoje que essa besta aqui fala de Nero. O ponto aqui não é nem tanto preterismo parcial, idealismo, nem futurismo, e creio que não daria tempo de eu trabalhar isso,
Mas, resumindo, aqui João vê os primeiros mártires da fé cristã, e essas pessoas, elas já estão com Cristo. João vê as almas deles, não os corpos. João vê as almas dos que foram decapitados na terra. João vê as almas deles, não os corpos. E ah, eles estão vivendo e reinando com Cristo por 1000 anos. Portanto, o versículo 4 fala de um reinado no céu, dessas almas que foram perseguidas pelo poder autoritário da besta, e do reinado dos crentes na terra, à medida que o reino de Deus vai se expandindo. Sobre esse último ponto, para fazer jus à expressão pós-milenista, nós entendemos que esse reinado na terra, que começou mediante a primeira vinda de Cristo, é exatamente aquilo que é expresso nas parábolas do reino. Mateus capítulo 13, Jesus fala que esse reino que já tinha chegado nos seus dias, tá? É apresentado ali nas parábolas do reino como o semeador que ele sai a semear, né? A seguir, fala de uma outra parábola, a parábola do joio, ainda é a parábola do reino. A parábola do joio, existe campo, é um campo de trigo, existe ali o joio que foi semeado, tá? E então o joio começa a crescer e Jesus dá a interpretação da parábola. O campo, Jesus diz, não é a igreja, né, como muita gente entende hoje, são crentes e descrentes na igreja. Jesus diz que não é isso, Jesus diz que o campo é o mundo. O trigo são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno, são os descrentes. Os discípulos não podem, os ceifeiros, né? Eles não podem, os ceifeiros são os anjos, né? Que no dia final farão a separação, que devem ser feitos só na consumação escatológica, no último dia. Antes disso, nós não podemos arrancar o joio do mundo na base da força, da espada, da revolução, da arma. Não é assim. O reino de Deus é espiritual, ele vai conquistar os corações e mudar a ética do mundo. Deixem crescer juntos até o dia da ceifa. Uma coisa interessante aqui. Muito bom, Evandro. Jesus. Evandro, conclui só esta parte interessante, por favor. Eu não te quero cortar, só esta parte interessante, por favor. Só Ok. para... Desculpa. O campo que o texto apresenta é um campo de trigo, tá? Que foi semeado o joio. Não é um campo de joio que foi semeado o trigo, é o contrário. É um campo de trigo que foi semeado joio, tá? E os dois crescem juntos. Portanto, nós temos duas coisas aqui. Que na consumação final, Jesus vem para um campo de trigo, que tem algum joio ali, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o trigo também cresce, tá? Portanto, aqui existe uma visão otimista do reino de Deus antes de Jesus vir. A semelhança do pouco de fermento que é colocado na massa, que ali é chamado reino de Deus, que toma de conta de toda a massa, ou como aquela pequena semente que começa pequena, ainda dentro desse capítulo, e depois ela se torna uma grande árvore, a ponto das aves fazerem ninhos nos seus ramos, que ali é uma alusão ao livro de Daniel para falar de nações. Portanto, nós entendemos que, com base nesse texto aqui, para finalizar, nós temos a expansão do reino de Deus de forma gradativa, não é de uma vez, tá? E que quando Jesus vir, Jesus vem para um campo de trigo. O reino de Deus já se espalhou, tomou de conta de toda a massa, e a árvore que antes tinha começado pequena, ela se tornou, com uma pequena semente, se tornou muito grande, e convém que os céus retenha Cristo, como é dito no livro de Atos, até a restauração de todas as coisas. Jesus vem não para começar a restauração. A Bíblia diz que convém que os céus o retenham até o dia da restauração de todas as coisas. Jesus vem no fim destas coisas. Então a gente acredita que Jesus vem para um mundo cristianizado, um mundo que quando Jesus vier a segunda vez, as leis do mundo estarão transformadas, a igreja de Cristo estará espalhada por toda a terra, os males sociais estarão vencidos e o último inimigo é que faltará ser destruído, que é a morte. Todos os outros já terão sido destruídos. Muito obrigado, Pastor Evandro.
Obrigado por toda a explicação e dedicação, e creio que foi bastante claro para todos nós. Obviamente há perguntas que se levantam, mas deixaremos para depois. Agora, Pastor Lugero Neto, um bom amigo, eu creio, desde os tempos de 2018, tenho tido a oportunidade de ser abençoado pela sua vida e obrigado pela disposição de estar aqui conosco esta noite, pela disponibilidade, ou melhor dito, fazer para ter disponibilidade para estar aqui, o qual muito nos honra. O pastor Lugero Neto vai nos apresentar então a posição sobre amilenismo. Lugero Neto é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil desde 2010, tem bacharel em teologia, mestrando em teologia sistemática pelo seminário Jonathan Edwards, e o mais importante, é casado e bem casado, pai de 4 preciosas crianças e mora em João Pessoa, Brasil. Esta última parte não é o mais importante ao qual eu me referia, tá bom? Era a família. Pastor Lugero, muito obrigado por estar aqui connosco. Tiago, querido, é um prazer estar com vocês. Minha saudação também ao pastor Evandro, ao pastor Randy Cook. É privilégio não só falar, mas eu gostei muito de ouvir o pastor Evandro. Estou numa grande expectativa para ouvir o pastor Randy. Eu tenho um amor muito grande para ouvir as posições dos meus irmãos em Cristo. E como diz o Tiago, por mais que tantas vezes a gente não concorde, né? Mas eu amo esse assunto, eu amo ouvir os irmãos. A todos os irmãos da Igreja da Ramada, é bom estar com vocês. E Deus permitindo, daqui a alguns poucos dias, estarei aí também presencialmente, né? Porque falar por vocês online é bom, mas presencial é muito melhor, né? Então, logo, logo, eu chego por aí. Irmãos, a questão da posição. Mas, Lugero, estarás aqui não para falar sobre escatologia presencialmente, tá bom? Certo, certo. Não, presencialmente não. Deixa eu falar duas coisas, então, Tiago, até para que os irmãos não se assustem comigo. Eu hoje tentei muito que meu pai estivesse aqui no meu lugar, né? Ele tem já muitos e muitos anos de experiência, é doutor em teologia sistemática e ele ama esse assunto da escatologia. Mas antes de começar, ou já começando, né? Quando a gente fala sobre escatologia, e eu já presenciei muitos debates a esse respeito, tanto no seminário quanto na igreja local, e também muitas divisões entre irmãos preciosos, né? Pessoas que eu tenho uma consideração altíssima, mas têm posições diferentes da minha. É, eu me lembrei do texto, sempre me lembro do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10, quando diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Quando a gente entra nessas discussões, eu amo falar desse texto de 1 Coríntios antes de falar do amilenismo em si, porque eu entendo que o apóstolo Paulo está dizendo a uma igreja soberba de Corinto que quem vai provar de fato qual é o ensino mais puro e correto e precioso é o próprio Deus e não nenhum de nós. E mesmo que um irmão em Cristo ensine uma doutrina que eu discorde abertamente, são dois pontos. Um, ninguém pode mudar o fundamento porque ele é Cristo. O fundamento é imutável. Dois,
aqueles que ensinarem o que Paulo está chamando aqui de palha, e eu não sou a pessoa que posso dizer o que é ouro, o que é pedra preciosa, o que é palha. Não sou eu. Quem dirá isso é Cristo no seu juízo. E ele diz assim: mesmo esses são salvos, são eleitos do Senhor, e também serão salvos, mesmo que pelo fogo. Bom, quanto ao milenismo, é interessante ouvir o pastor Evandro Júnior falar, porque nós, os amilenistas e os pós-milenistas, caminhamos em muitas concordâncias. Dentro do nosso entendimento escatológico, aquilo que nós chamamos de preterismo, ou seja, o entendimento de que quase todas as profecias a respeito da segunda vinda de Cristo já se cumpriram. Né? Nós não temos uma expectativa na nossa teologia bíblica, lendo o texto, né, tanto os textos do Antigo Testamento e mais especificamente os Evangelhos e o livro do Apocalipse, de que ainda exista um reino futuro, um processo futuro de uma era milenar futura. Por isso, nós interpretamos as expressões neotestamentárias que são afirmadas como os últimos dias, e essa, na verdade, não é uma expressão neotestamentária, ela é bíblica, né? Então, por exemplo, Isaías capítulo 2 usa a expressão dos últimos dias, assim como Hebreus capítulo 1, ou 1 Pedro capítulo 1, 1ª e 2ª Timóteo, Paulo também usa essa expressão de últimos dias para falar sobre as coisas que haverão de se cumprir de acordo na expectativa e na preparação da segunda vinda de Cristo. Nós, os preteristas, entendemos que isso está sendo uma descrição não literal do tempo exato entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então, nisso, a grande maioria, se não todos, a grande maioria dos amilenistas e pós-milenistas vão caminhar muito próximos. Eu acho que Evandro até falou um pouquinho sobre isso, né? Tipo assim, nós não temos uma visão de um reino literal. E é interessante porque a nomenclatura amilenismo, né? Então, os amilenistas ou amilenaristas, o nome em si já é meio assim estranho, porque é como se a gente não cresce no milênio, né? O antimilênio, o não milênio. Mas, de fato, o amilenismo é a ideia de que nós não cremos em dois aspectos na interpretação que muitos irmãos dão para o milênio. Primeiro, um tempo literal, de 1000 anos ipsis literis. Segundo, de um estabelecimento futuro de um milênio. A expressão muito comum que nós usamos é a respeito do já e do ainda não. Então, na visão milenista, Cristo já reina. O reino de Cristo já chegou. O pastor Evandro também falou sobre isso, né? Quando em Marcos capítulo 1 ele diz assim: o reino de Deus chegou. Ou, na verdade, a expressão neotestamentária ela é muito forte, ela pode ser até traduzida ao pé da letra como tipo assim: está na sua frente, está aqui, né? A vinda de Cristo é o estabelecimento do reino, é o início do reinado de Cristo Jesus. E ele demonstra isso, primeiro, em seu ministério, expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo milagres, mostrando o poder do seu reino, o poder do seu reino estabelecido de uma vez por todas. E, por último, ele o faz cumprindo toda a vontade do Pai na cruz do Calvário e derrotando a morte. Ali, então, se instaura essa ideia que nós chamamos de já e ainda não. Um reino que já existe, Cristo está no trono reinando sobre todas as coisas, a igreja é, então, agora chamada de seu povo. E esse é um segundo ponto muito importante. Então, eu falei primeiro da ideia de não literalidade e de um reino não futuro, a aplicação e a implicação disso para nós do já e o ainda não, a interpretação de que as expressões últimos dias se referem ao tempo exato, que nós não sabemos qual é,
entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse é o primeiro bloco. O segundo bloco do nosso entendimento e da nossa visão é a respeito do que falta, então, para que o ainda não se complete, ou seja, para que o reino celestial venha. Então, na visão amilenista, nós entendemos de uma forma muito pragmática que não há nada que necessite ser feito para que Cristo volte. Jesus Cristo pode voltar a qualquer instante. Nada mais precisa se cumprir, precisa ainda acontecer para a volta de Cristo. E aí, mas nós temos nisso um ponto de divergência com a visão pós-milenista, né? Mesmo sendo todos preteristas, quanto às coisas que se darão próximas à vinda de Cristo, à segunda vinda de Cristo. E nós, os amilenistas, têm um entendimento que muitas vezes eles somos chamados de pessimistas, aonde que a perseguição crescerá, o domínio de Satanás sobre o mundo se tornar cada vez maior. O capítulo 20 aqui, né, de Apocalipse, essa ideia de quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, aqui versículo de número 7, e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja, ou seja, um levante do mundo contra a igreja. Haverá uma grande apostasia, a igreja será duramente perseguida, e então, ao fim desse tempo, esses são os sinais mais claros da segunda vinda de Cristo Jesus. Então, como eu disse, meus amigos pós-milenistas sempre ressaltam isso para mim, né? Que os amilenistas são extremamente pessimistas. A ideia, muito simplória, mas é uma ideia que a gente usa jocosamente e talvez fique claro para quem está nos ouvindo, é que as coisas caminham linearmente para um crescimento de perseguição, de apostasia, de luta da igreja, e quanto maior for esse crescimento, então Cristo é o tempo então que Cristo está para vir. Além disso, o terceiro ponto é a respeito do significado do entendimento do povo de Deus e da igreja de Cristo Jesus. Diferente de outras visões escatológicas, para o amilenista, o povo de Deus é a igreja. É a igreja. E é difícil não entrar em muitos meandros, né? Mas, na verdade, nós entendemos que o povo de Deus são todos aqueles que viveram pela fé messiânica no Antigo e vivem pela fé messiânica no Novo Testamento. Ou seja, que todos aqueles que eram, de fato, igreja, eram o povo, e todos aqueles que são, de fato, hoje igreja, são o povo. Que entre os hebreus, muitos no Antigo Testamento foram reprovados, foram julgados, foram espalhados, foram mortos em diversas fases da história dos hebreus, punidos. Mas sempre o Senhor deixou um remanescente fiel. E nessa expectativa de remanescente fiel, eu lembro bem da forma como o pastor Stuart Olyott, ele fala na sua introdução de um livro a respeito da história de Daniel, quando ele fala que parecia que tudo tinha se acabado, todos tinham se contaminado, os que foram levados cativos, né, para a Babilônia também se contaminaram, e só sobraram ali 4. 4 jovens rapazes são ali o remanescente fiel. Então, durante toda a história da igreja e do povo de Deus, nós temos essa visão e esse entendimento, que muitos hebreus de sangue não viram a glória do Senhor, mas aqueles que creram no Senhor e que obedeceram e cumpriram o seu propósito diante de Deus pela fé, como está descrito
na carta aos Hebreus. E também a igreja, interessante, que a igreja tem o seu início em Jerusalém, com a conversão de judeus e aqueles que foram espalhados na diáspora, juntos com prosélitos, ou seja, não hebreus que se converteram ao judaísmo, e pessoas de todo tipo de nação. Ali em Atos capítulo 2, nós temos essa descrição. Depois, principalmente no ministério do apóstolo Paulo, a prática de Paulo de, primariamente, chegando em uma nova cidade, uma nova região, ir à sinagoga para interpretar o Antigo Testamento, aplicando a figura messiânica na pessoa de Cristo, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. E que, em vários momentos, você vê muitos dos judeus ali naquela região se convertendo. Em alguns momentos, os líderes da sinagoga são favoráveis, em muitos outros momentos são contrários, e a perseguição dos judeus contra Paulo e contra os que se convertem. Né? Então, essa mistura de hebreus, de judeus convertidos ao evangelho, encontrando a plenitude de toda a sua fé e de toda a sua história na pessoa de Cristo, ela está por todo o Novo Testamento. Então, também dizer para o amilenista que a igreja é o verdadeiro Israel de Cristo não é desprezar a aliança de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. É mostrar que Deus sempre esteve em aliança, mas sempre houve um caráter de fé e de graça por todo o tempo, na antiga e nova aliança. Isso também é uma característica daqueles que são de linha reformada, principalmente os reformados continentais e os presbiterianos, né, na Escócia, na Inglaterra, que essa visão também, a nossa visão escatológica está alicerçada também na nossa visão aliancista, que foi o que eu acabei de falar aqui, dessa ideia de um só povo, uma só aliança em duas distintas dispensações, né? Então, é, em duas distintas dispensações expostas durante toda a Escritura. Então, basicamente, talvez para retomar o que eu falei, primeiro, a questão do tempo, a não literalidade e a não expectativa de algo vindouro, o entendimento de que Cristo cumpriu todas as coisas e as profecias são cumpridas na pessoa de Cristo até o ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, e que a não necessidade de nenhum novo cumprimento, de nenhuma nova tarefa ou profecia, para que Cristo possa voltar. Cristo pode voltar a qualquer momento, no tempo que o Senhor determinou e nós não o conhecemos. A ideia de últimos dias sendo aplicada ao tempo perfeito entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, e nosso entendimento a respeito da aliança de Deus com o seu povo, da figura de Israel e da igreja sendo uma figura unida, e todos aqueles que estão em Cristo são o Israel de Deus, espalhado por toda a face da terra. E, por último, a questão que eu falei, que culmina bem na visão amilenista, desse entendimento de que as lutas, os sofrimentos e a perseguição contra a igreja, ao final dos tempos, né, são sinais muito claros da proximidade da volta de Cristo Jesus. E que isso, então, um entendimento amilenista que as coisas vão se intensificar e a perseguição, a dureza do coração do mundo e a perseguição de Satanás contra o povo de Deus se intensificará ainda mais nos últimos dias até que Cristo volte, no tempo mais próximo. Então, Cristo voltará e salvará a sua igreja e destruirá de uma só vez este mundo que ainda subsiste e aquele que governa esse mundo, que é o príncipe da potestade do ar, o inimigo de nossas almas. Acho que é isso, Tiago. Pastor Lugero, muito obrigado também pela clareza, obrigado pelo excelente trabalho, excelente exposição. Vejo que as coisas estão animadas também aí no chat. Isso é bom.
Vamos agora para o pastor Randy Cook, um amigo querido, alguém que marcou de uma maneira muito especial a minha vida e o meu ministério. Aliás, uma das maiores experiências que o Senhor, na sua providência e graça, me concedeu nesta terra dos viventes foi vivida graças ao pastor Randy Cook, e com ele ali em Israel, numa viagem única e tão especial, onde eu aprendi tantas coisas. Mas, pastor Randy, eu sinto que eu tenho que voltar outra vez para ouvir tudo de novo, tá bom? O pastor Randy Cook é um precioso amigo, um grande servo e expositor das Escrituras, como o pastor Lugério e o pastor Evandro. Ele foi o consultor de Geografia e de Arqueologia da Comissão de Tradução da NVI e trabalhou na tradução de alguns livros históricos do Antigo Testamento da NVI. É mestre em Teologia pelo Seminário Batista Regular nos Estados Unidos. É filho de missionários americanos no Brasil, por isso não se preocupem. Pastor Randy fala muito bem português, vai falar português, está bem? Não tem que saber inglês esta noite para estar aqui. Dedicou-se ao estudo do hebraico e da arqueologia. Viveu muitos anos em Israel, onde especializou-se na história, geografia e arqueologia da Terra Santa. Lecionou por muitos anos no Seminário Batista Regular de São Paulo, além de ter lecionado em Israel por vários anos e também professor da área bíblica do Masters College, Califórnia, Estados Unidos. Pastor Randy Cook, grande privilégio, grande honra tê-lo aqui. E lembre-se, os últimos serão os primeiros. Muito obrigado, Tiago. Realmente é um prazer para mim também poder participar desta reunião e apresentar algo que é muito perto do meu coração, a questão de escatologia nas Escrituras. Só queria deixar claro, os últimos 16 anos fui pastor de uma igreja batista aqui na América e me aposentei agora, 1º de agosto. Então, estou livre, sem responsabilidade. Isso não quer dizer que sou irresponsável, mas chega perto, viu? O meu assunto de premilenismo é baseado principalmente numa interpretação consistentemente literal de ambos os testamentos, Antigo como Novo. Esta é uma coisa que as outras posições não podem afirmar. Eles necessariamente têm que alegorizar, mistificar, simbolizar muitos detalhes da Bíblia. Todos vão querer dizer que interpretam a Bíblia literalmente, mas tem que prestar bem atenção ao processo, como é que eles definem isso. Por exemplo, o alegorismo é uma coisa muito comum, especialmente para o amilenismo. Eles têm que dizer que Israel não quer dizer Israel. Israel, na realidade, é a igreja. O trono de Davi não é o trono de Davi. Jerusalém não é Jerusalém. O reino milenar de 1000 anos não é de 1000 anos. Tem tantos detalhes que eles vão fugir e muito de qualquer interpretação literal. O premilenismo procura sempre o sentido literal, e se o sentido literal faz bom sentido, não precisa procurar outro sentido. Isso não é para negar que existe simbolismo nas Escrituras, é claro que existe. Na realidade, a linguagem humana seria muito chata, muito feia se não tivesse figuras de linguagem. Mas só para dar um exemplo de como isto funciona, Jesus Cristo diz: Eu sou a porta. E nós entendemos perfeitamente o que isso significa, porque nós sabemos o que é uma porta. Ninguém vai pensar que ele é feito de madeira com dobradiça e ferrolho. Mas se você não entender o que é uma porta e como funciona, não vai poder entender este símbolo. De igual forma, os símbolos do livro de Apocalipse, por exemplo,
são baseados em palavras literais. E é necessário a gente prestar atenção a essas coisas. Por exemplo, todos os números no livro de Apocalipse são números literais. 7 anos, 3 anos e meio, o número de dias, e o número 1000 também é um número literal. E é repetido no no capítulo 20 de Apocalipse 6 vezes. Se a Bíblia fala uma vez já é suficiente, mas quando é repetido assim, é importante a gente prestar atenção a isto. Dentro deste assunto do literalismo, nós temos que definir também muito bem o que é Israel. O alegorismo tem dito que Israel é uma alegoria para a igreja. Existiu historicamente, mas na realidade a importância e a continuidade se encontra na igreja atual. Não é assim que o premianismo entende, mas que Israel foi um povo escolhido por Deus, começando com a grande aliança abrâmica, e que esta aliança inclui vários detalhes que são ditos diretamente aos judeus, os descendentes físicos de Abraão, e que estas promessas todas serão cumpridas absolutamente num sentido literal, e que há, então, um futuro para Israel étnico. Nós, a igreja, fomos enxertados. A aliança abrâmica não foi Então, cortou a internet do pastor Randy, foi? Vamos esperar só aguardar que ele chegue. Depois nós vamos... Pastor Randy, Olha, volta. Cortou um pouco, está bem? Por favor, continue. não sei se o problema é lá ou cá, mas esta já é a sexta vez que caiu a linha. E a primeira na minha parte, mas eu perdi um pouco dos outros também. Tá, estou lhe vendo. Essa distinção entre Israel e a igreja é importante no entendimento do Novo Testamento, especialmente. E isso tem muito a ver com as alianças. Falei da aliança abrâmica, mas na realidade tem a ver com as outras alianças. Deus fez promessas ao povo judeu, os descendentes físicos de Abraão. E se Deus não cumpriu, ou se ele vai cumprir através de um outro grupo, a igreja, então, como podemos crer na palavra de Deus? Se ele prometeu algo para os descendentes físicos de Abraão e hoje ele não vai mais cumprir para eles, e sim para nós, os gentios, ou a igreja, componentes da igreja, que certeza podemos ter de que ele vai cumprir as promessas que ele faz para nós? É importante em termos da veracidade de Deus e da sua palavra. Junto com isso também, nós temos a- a- as outras alianças, e não se trata de uma aliança de obras e depois uma aliança de redenção. Estas são inventadas, não constam na palavra de Deus, nunca são chamados assim, não tem nenhuma definição destas coisas. O que tem é a aliança abrâmica, a aliança mosaica, a aliança davídica e até a nova aliança. A nova aliança foi dada ao povo de Israel, os descendentes físicos. E nós fomos, então, enxertados, Daniel 9, 10, 11, desculpe, Romanos 9 a 11, descreve isto com muito detalhe. Então, esta ideia de um reino literal em cumprimento das promessas do Antigo Testamento, até a ideia do dia do Senhor. O dia, Yom, no Antigo Testamento, começa com a escuridão, e é isto que nós aprendemos tanto do dia do Senhor do Antigo Testamento como do plano geral do livro de Apocalipse.
começa com a tribulação e a volta de Cristo para o reino é só depois desta escuridão, quando então o sol vai brilhar e o reino vai iniciar. O cumprimento dos detalhes de Apocalipse 19 e 20 são literais e são fundamentais no nosso entendimento do cumprimento da expectativa messiânica, inclusive as promessas de terra que foram feitas para Israel. Esta é, no final, o sentido literal, normal, natural das palavras e da linguagem humana. E fora esta regra de interpretação literal, na realidade não tem mais regra. Cada um pode inventar o que quer dizer qualquer palavra e tudo depende de quem fala mais bonito. O sentido literal exige que nós prestamos atenção às palavras, à gramática, a sintaxe dos textos. Não sei se vai dar aqui, eu vou tentar mostrar na tela aqui. Vai me dizer se está aparecendo este para todos. O livro de Está a aparecer, Apocalipse. pastor, está a aparecer. Ok, eu quero mostrar como esta visão pré-milenista vem diretamente do livro de Apocalipse. É uma leitura normal, literal e consecutiva do livro de Apocalipse. Capítulo 1, como nós bem sabemos, fala uma visão de Jesus Cristo ressurreto. Capítulos 2 e 3 falam de 7 igrejas contemporâneas de João. Há algumas aplicações, mas a nível de interpretação, essas são 7 igrejas do primeiro século. E o Tiago já mostrou na primeira parte da aula como a palavra igreja aparece 19 vezes aqui nestes primeiros capítulos, e na parte da tribulação, de 6 a 19, nenhuma vez. Agora, 4 e 5 são inseridos exatamente neste ponto, e acho significativo isso, pois no início do capítulo 4, João escuta a mesma voz dizendo: sobe para cá, venha aqui. E a partir de 4 e 5, então, ele tem uma visão do trono de Deus no céu. Eu não vou ser extremista nisso, mas creio que é uma pequena dica de que é neste momento que acontece o arrebatamento. Ele sobe para o céu, onde, segundo o Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, também encaixa bem com Daniel 9, a igreja vai passar 7 anos na presença com Jesus Cristo no céu. Ele vem até as nuvens e nós vamos subir só depois que ele vem até a terra. Então, ele vem para buscar a igreja, depois ele vem com a igreja no 19. Então, a partir do 4 e 5, esta visão do céu, nós temos 6 a 19, que falam dos eventos aqui na terra e do sofrimento e o julgamento, e nenhuma vez a igreja é mencionada. Se este foi escrito para preparar a igreja para passar por esta experiência, é muito estranho que não fala nada. Eu sei que é um argumento do silêncio, a igreja não é mencionada, mas neste caso o silêncio está falando muito alto. No 19, nós temos então o retorno de Jesus com os exércitos, e veja bem, é os exércitos no céu. Não é o exército do céu, isso seria os anjos, e inclusive os anjos estão participando deste evento. Mas existe um grupo sentados em cavalos com vestes brancas, que sempre fala de santos nas Escrituras, e que estão voltando para ele até a terra, onde então vai iniciar o milênio. O capítulo 20 fala do milênio.
21, a última a ressurreição, julgamento, e 22, entrando nesses dois últimos capítulos, na novo céu, nova terra e nova Jerusalém. Então, esse texto, deixa eu ver se consigo. Voltou para normal aqui. Eu não estou. Tá ok, pastor. Ok. É, isso foi em termos de defesa. Eu quero terminar com o ataque. A validade de uma interpretação literal é essencial para entender as Escrituras. As outras duas posições ficam inventando sentidos para palavras. Eles vão dizer, através do preterismo, que tudo aconteceu no primeiro século, mas a partir deste pequeno detalhe, eles não concordam com nenhum outro detalhe. Nenhum dos detalhes do livro de Apocalipse encontra alguma conclusão unânime, ou mesmo com duas ou três pessoas seguindo a mesma ideia. E se Deus não cumpriu as suas promessas feitas com Israel, que esperança temos nós? Ah, o premilenismo é a melhor maneira de observar e entender a revelação progressiva do Antigo para o Novo Testamento. Não é preciso inventar outras alianças, não é preciso misturar Israel com a igreja. A ideia de que estamos já no milênio, se for o caso que Satanás hoje está algemado, só posso concluir que ele tem uma corrente muito comprida. Não é o que eu estou observando neste mundo. As coisas estão piorando, não estão melhorando. Mesmo em termos. Infelizmente, novamente, o pastor Randy com problemas na internet. Aproveito para avisar, eu sei que já esgotámos o tempo, vamos só deixar se o pastor Randy entrar, ele concluir o último pensamento dele e também abriremos. Pastor Randy, está aqui? Voltei. Força. Eu não sei o que está acontecendo, mas vez por outra aqui cai a projeção. Mas estou no finalzinho também. Eu queria deixar, como foi o plano, um tempinho para perguntas. Claro. Ok. Então vamos. Obviamente, eu tenho algumas perguntas para cada um dos convidados, mas eu vou deixar, por respeito àqueles que estão aqui e que vieram participar e assistir também, eu vou deixar o tempo para vocês. Eu sei que já estendemos o tempo, mas vamos aproveitar da melhor maneira para colocarem perguntas ao pastor Evandro e ao pastor Randy. O pastor Lugero, não é culpa dele, é culpa nossa, culpa minha, como professor que está a conduzir esta aula. Ele tinha um compromisso, tinha uma consulta, então ele teve que se ausentar. Mas se alguém deseja colocar alguma pergunta específica ao pastor Evandro, ao pastor Randy, eles estão à disposição agora. Alguém tem alguma pergunta? Ficou tudo claro. Aí está o Zé, tem uma pergunta, Zé. Posso fazer a pergunta, Tiago? Claro, então. Obrigado. Então, esta é para o pastor Evandro. Pastor Ivan está aí, correto? Está aí, pastor Evandro? Estou aqui. Muito Muito bem. bem, muito bem, obrigado. Então, era para perguntar, tinha falado sobre a erradicação dos males sociais. O pastor acredita na doutrina da teonomia, quer dizer que nós devemos aplicar diretamente, de acordo com a lei de Deus do Antigo Testamento, isso no sistema judicial, quer dizer, tipo, aplicar diretamente essa lei de Deus ao sistema judicial, ou é só em termos gerais de integrar valores bíblicos na sociedade? Se eu acredito na doutrina da. Teonomia.
teonomia, no sentido de tipo meio que erradicar a separação entre igreja e Estado, ou se está a falar de erradicar males sociais apenas em integrar valores cristãos na sociedade de maneira que toda a gente acredite neles, não seja como hoje, que são mais que são menos comuns. Não sei se percebeu a pergunta. Percebi, agora eu percebi. Obrigado por repetir. Qual o nome do irmão que fez a pergunta? Não consigo ver aqui. Zé. Ele está aqui Zé. Zé, inicial, é Zé ou José Oliveira. pronto. Não. Zé é mais fácil de lembrar. Zé, muitos pós-milenistas são teonomistas, mas eu não sou teonomista. Eu acredito que o reino de Deus alcançará o mundo mediante a pregação do evangelho. Os males sociais que serão dissipados nessa era dourada, que nós ainda vamos entrar, não sabemos quando. Isso vai acontecer como um resultado de corações convertidos. Eu sei que teonomistas acreditam nisso, mas teonomistas, a minha visão sobre lei e evangelho é a visão reformada clássica, tá? Eu não acredito no teonomismo como sistema, porque eu sou batista e teonomistas têm uma visão de maior continuidade entre Antigo e Novo Testamento do que geralmente batistas têm, especialmente em relação às alianças. E batistas têm uma visão mais de descontinuidade entre as alianças. Porque eu sou batista, isso não me permite coerentemente ser teonomista, principalmente sobre a ideia da nova aliança, como uma aliança absolutamente nova e substancialmente outra, tá? Portanto, eu acredito que a lei de Deus será o padrão, finalmente podemos usar elementos civis do Antigo Testamento para poder explicar como esse código legislativo futuro de Deus no mundo finalmente será cumprido, tá? Porém, a teonomia vai além disso, tá bem? Portanto, eu não sou teonomista. É isso, pronto. Percebi. Obrigado, pastor Ivan. Mais alguma pergunta? Aqui a Nícia também presencialmente, a irmã Nícia vai Sim. fazer uma pergunta para os dois. A pergunta é para os dois. Aqui em Mateus 24, 20, quando Jesus fala, orem para que a fuga de vocês não seja no inverno nem no sábado. Então, ele estava dizendo para as pessoas que estavam ali ouvindo o que ele estava dizendo sobre os acontecimentos futuros. Se Jesus falou para que eles orassem para que a fuga não fosse no inverno, para que orasse para que não fosse nem inverno nem sábado, então cada um tem uma posição, né, de milênio. E por que Jesus mandaria eles orar, né? Porque, no caso, assim, eu sou brasileira e a gente sabe que no Brasil não há um inverno igual aqui na Europa, né? Então, eu vejo pelo lado brasileiro. Então, assim, lá nós não temos esse frio que tem aqui e lá é mais quente, né? Então, assim, eu sempre, quando eu leio essa passagem de Mateus 24, eu sempre fico, às vezes, me perguntando por que Jesus mandou a gente orar. E eu vejo pelo lado dos judeus, né? Porque eles guardam o sábado, eu vejo por esse lado, no meu modo de entender. E o inverno também, eles têm um inverno rigoroso, né? E esse sentido aqui, Jesus está dizendo que ele viria para eles, ou Jesus está dizendo assim, para a igreja o todo, para que as pessoas ficassem tipo vigiando, né? Para que isso não ocorresse no inverno nem no sábado. Essa é a minha pergunta. Pastor Randy, por favor, e depois pastor Evandro, se querem responder. Para começar, este texto não fala do arrebatamento. E a pessoa que vai ser retirada é o pecador, não é o santo, no caso. E essa resposta que Jesus dá é em uma resposta à pergunta inicial de qual seria o sinal da sua vinda e o fim da época. Então, este texto se aplica
à segunda vinda, à revelação de Cristo na terra e não ao arrebatamento. Pastor Evandro, algum comentário sobre a pergunta da irmã? Sim, eu entendo que Mateus 24, pelo menos essa primeira parte, não está tratando de uma profecia para a humanidade no futuro. É algo localizado para os discípulos de Jesus, a geração naqueles dias. Primeiro, Jesus diz: não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Esta geração, Jesus apresentando ali o pronome grego, não é? Ah, ele está falando da geração dos seus dias, e a palavra lá, né, Guiné, a geração, está falando dos contemporâneos de Jesus. Quando o texto fala, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, ele não está falando em termos globais. O mundo hoje não cumpre o sábado. Isso aqui é algo localizado, geográfico, para os judeus que ainda guardavam o sábado naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, porque quando houve a destruição de Jerusalém, no ano 70 através dos romanos, ficava muito difícil para os judeus correrem nas estradas extremamente cheias de lama em Israel. E certamente os romanos que viriam a cavalo iriam dizimar, como de fato dizimaram os judeus na destruição de Jerusalém. Aquele que está no eirado não desça. As casas de hoje não são feitas de eirado. Ah, o texto também diz que aqueles que estão no deserto, né? Eis que ele está no deserto, não saiais. Que deserto? Está falando do deserto lá, no Oriente Médio. O texto está trabalhando com categorias locais e temporais daquela época em Jerusalém. Esse texto aqui não deve ser aplicado em termos globais para o mundo todo, nem para o futuro, tá? É assim que eu entendo, interpretando o próprio contexto da passagem. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Lidiana. Sim, no caso em Apocalipse 20, quando aqui João fala que sairá a enganar as nações, os quatro cantos da terra, Gog e Magog. Ele está se referir, por acaso, aos falsos pastores, aos falsos mestres, esse que anda por aí a ensinar falsa doutrina? Seria essa a representação? Pastor Evandro primeiro e depois Pastor Randy. Só para ir invertendo a ordem. Esse texto aí fala do que vai acontecer quando Satanás for solto, quando esse período de paz no mundo finalizar. Então ele vai sair com esse propósito. O texto não diz que de fato ele vai enganar. Ele vai sair para enganar. É diferente. O propósito dele, da soltura dele, é para isso. Tá? Entretanto, rapidamente ele é interrompido por um fogo que desce do céu e a seguir é apresentado o juízo final. Eu não entendo que esse final do livro de Apocalipse está falando de hoje, dos falsos profetas de hoje. Eu não entendo que é isso. Eu entendo que ah, é algo que não se aplica à situação de agora, tá bem? Pastor Randy. Creio que as nações gentias atuais, na realidade, estão enganadas, sim, e que a, a soltura de Satanás depois do milênio, que no início do milênio ele será algemado, e no final do milênio ele vai fazer uma última tentativa a enganar as nações novamente. Então, durante o período do milênio, Jesus está reinando com o cetro de ferro e Satanás não terá essa liberdade. Então, no versículo 7, ao completar os 1000 anos, Satanás então será solto. E este vai ser o seu propósito, o que vai resultar então naquela última grande tentativa de Gog e Magog. Interessante que ele vai
infelizmente. Ok. Pastor Andy está vivo outra vez. Tá, peço perdão por esse problema. Eu estou aqui nas montanhas, eu acho que deve ser o nosso internet que não está aguentando bem. Quando caiu, estava falando sobre a batalha, a última tentativa de Satanás na batalha de Gog e Magog. E neste momento ele vai juntar o texto lá em Ezequiel diz muitos vão participar deste. E aqui também em capítulo 20, versículo 8 de Apocalipse, diz o número é como a areia do mar. Então, se isso for no final do milênio, de onde vêm estes? Estes são realmente os descrentes que vão nascer durante o milênio, pois no início do milênio haverá o julgamento e só entrará salvos no início do milênio, mas com 1000 anos de prosperidade, haverá novamente um grande número de habitantes e entre estes Satanás vai encontrar o seu exército para aquela última batalha. Tem uma pergunta. Uma pergunta, por favor. Uma pergunta para o pastor Randy Cook. Pronto, aqui sobre o milênio. Nós vemos que Jesus vai, né, segundo a visão pré-milenista, vai arrebatar a igreja, né, depois volta com a igreja depois dos 7 anos e dá início, então, ao milênio. Ou seja, esses crentes, esses cristãos que foram arrebatados e dão início ao milênio, ou seja, já com corpos glorificados, né? Ou seja, já imortais, podem atravessar paredes, podem fazer outras coisas, mas vão estar no milênio junto com outras pessoas mortais, né? Ou seja, vai voltar novamente a um sistema de sacrifício. Isto eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles aqui dessa questão do milênio. Eu gostaria que o pastor tentasse esclarecer um pouco como é que vai ser esse milênio com vários tipos de criaturas aqui híbridas, né? Alguns com os corpos glorificados, outras pessoas mortais, depois novamente sacrifícios. Eu gostaria que o pastor tentasse aqui explicar um pouco sobre isso. Pastor Randy. Na realidade, são duas perguntas distintas. Uma sobre a possibilidade de salvos ou de pessoas em corpos glorificados. A questão de sacrifícios é outro. Quero também dar uma ligeira resposta àquela. Mas em relação a pessoas em corpos glorificados, isto já aconteceu, por exemplo, depois da ressurreição de Jesus Cristo, quando ele estava em corpo glorificado aqui na Terra e junto com pessoas que na realidade nem perceberam de início que era ele. Então, o corpo era um corpo normal, aparentemente, e eu sei que ele é Deus, ele é distinto, diferente de nós, mas esta ressurreição e corpo glorificado é algo que pode coexistir com corpos físicos. Nós não vamos casar ou dar em casamento durante este período em corpos glorificados, mas haverá pessoas salvas, sobreviventes da tribulação, em corpos físicos normais que vão gerar filhos. E são estes que falei na última pergunta. A questão de sacrifícios durante o milênio, na realidade, não precisa ser um problema tão enorme se nós entendemos o que era e qual era o propósito de sacrifícios no Antigo Testamento. Jamais pecados foram removidos com sangue de bodes e ovelhas. Então, o sacrifício do Antigo Testamento era apenas uma cobertura previsando o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, de semelhante forma, a ceia do Senhor, a comunhão que nós temos
como uma das ordenanças da igreja hoje, aponta para trás, lembrando aquele sacrifício. Os sacrifícios do Antigo Testamento era uma previsão daquilo que iria acontecer na morte de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Então, não vejo que é um regresso ou retorno a uma religião sangrenta, nada do gênero. É uma coisa importante, especialmente dado a natureza judaica, Israel de volta na sua terra, com o templo reconstruído e com o cumprimento de todas as promessas e profecias do Antigo Testamento, seria um pouco anormal se não tivesse também este elemento da religião bíblica. Obrigado, pastor Randy. Última pergunta, e vai ser para o pastor Evandro, está ali no bate-papo ou no chat. Então, o irmão Mauro Cadete vai ler essa pergunta para aqueles que estão aqui presencialmente também poderem ouvir. Por favor, Mauro. Sim, diz assim a pergunta. Para o pastor Evandro, se o preterismo assume que grande parte das profecias de Apocalipse se cumpriram, seria de esperar que os cristãos da altura também acreditaram no mesmo. Há alguma evidência disso? Certamente. O livro de Apocalipse, ele é um comentário escatológico acerca daquilo que iria acontecer profetizado por Jesus em Mateus, Marcos, Lucas. Mateus 24 tem um sermão escatológico de Cristo. Marcos capítulo 13 tem o mesmo sermão escatológico de Cristo, como um evangelho sinótico, um evangelho paralelo. E Lucas 21 tem o sermão escatológico de Cristo também como sermão paralelo a Marcos 13 e Mateus 24. O evangelho de Mateus não tem um sermão escatológico de Jesus como os outros três evangelhos. Por quê? Porque o apóstolo João não falou sobre isso? Não. Porque o apóstolo João, ele deixa para falar sobre isso num livro inteiro. É o livro de Apocalipse. Expressões encontradas no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas estão presentes em Apocalipse, como em breve, as portas, tribulação, grande tribulação. Em Lucas, por exemplo, quando Jesus ele está na cruz, algumas mulheres vão até o pé da cruz e elas começam a lamentar, começam a chorar. O que é que Jesus disse para aquelas mulheres judias ali? Mulheres, não chorem por mim, chorai antes por vós mesmas, porque virão dias em que será dito, né, bem-aventurado aquelas mulheres que não tiveram filhos, os peitos que não amamentaram, não é? Filhas de Jerusalém, porque dirão naqueles dias, você está em Lucas, caí sobre nós os montes. Jesus está falando isso em Lucas, quando ele está na cruz, para aquelas mulheres judias ali, que elas deveriam chorar por causa disso que elas iriam experimentar. Isso é repetido lá em Apocalipse capítulo 6, de que os homens diziam aos montes, caí sobre nós e escondei da face do Cordeiro. Se a gente lê o livro de Apocalipse de acordo com o próprio Novo Testamento, a gente descobre que aquilo dali não necessariamente está falando do fim do mundo. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 6, está falando daquele mesmo evento com as mesmas palavras lá no texto de Lucas, aquilo que Jesus disse para a mulher. Mateus 24, no versículo 34, Jesus fala sobre a grande tribulação, dizendo: não passará esta geração, os seus dias, sem que todas estas coisas aconteçam. Fome, peste, rumores de guerra, coisas próprias que estavam acontecendo naqueles dias, segundo os próprios registros históricos daquela época, como Flávio Joséfo e outros historiadores romanos. E ele disse: não passará esta geração sem que tudo isso se cumpra. Então, tudo aquilo que Jesus falou, do versículo 34 até o começo, quando ele disse: não ficará pedra sobre pedra deste templo que não seja derrubada, ele está falando da destruição não somente do templo, mas de toda Jerusalém. Então, os discípulos, a geração de Jesus esperava que aquilo dali acontecesse naqueles dias.
não numa geração futura, e nem nada como isso. Então, havia sim essa expectativa de que os eventos de Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 e Apocalipse, que é um grande sermão escatológico, o livro de Apocalipse, ainda se cumpririam dentro daquela geração, que, de acordo com a Bíblia, seriam os próximos 40 anos de Jesus. Tá? Uma geração na teologia bíblica dura 40 anos. Como, por exemplo, aquela geração de Moisés que não entrou na Terra Prometida, foi a próxima geração de 40 anos. Aquela geração de Jesus não passaria 40 anos sem que aquelas coisas que Jesus disse acerca da destruição de Jerusalém, com todos os sinais prévios, deveriam acontecer. E, de fato, aconteceu até o ano 70, tudo aquilo. Mauro. Obrigado, a todos. Não podemos abusar mais dos nossos convidados, não podemos abusar mais de vocês que participaram. Obrigado por toda a vossa participação, atenção. Muitos de vocês desde as 20 horas e depois também todos aqueles que se juntaram para a segunda parte da aula. O que eu fiquei convencido é que precisamos de outra noite assim. Vamos ver se o Senhor, na sua providência, concede-nos mais uma noite. Mas agradeço também a participação de todos, as perguntas que colocaram no chat também, as perguntas, obrigado. Vamos terminar este tempo agradecendo ao Senhor, obrigado ao pastor Lugero, que já não está entre nós aqui, mas uma gratidão do coração pela sua disposição e disponibilidade, ao pastor Evandro e ao pastor Randy, obrigado por este excelente tempo de ensino que nos concederam a todos nós, o qual muito nos honraram, e tudo isto foi para a glória do Senhor. Eu quero pedir ao pastor Tiago Capote, da Igreja Batista da Ruda dos Vinhos, um amigo está aqui também a assistir a este tempo, a esta aula, que possa concluir este tempo em oração, por favor. Pastor Tiago. Oremos. Graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. É tão maravilhoso estudarmos a Tua palavra. É tão maravilhoso, Senhor, podermos pensar acerca até mesmo de assuntos, passagens difíceis numa primeira visão sobre o entender exatamente do que é que se está a falar ali, mas te agradecemos, Senhor, por este grupo de irmãos, por este ministério que está a nutrir a Igreja Batista ali na Ramada. Obrigado pelos convidados presentes nesta noite. Senhor, é maravilhoso saber que temos a oportunidade de crescer, conhecendo cada vez mais a Tua palavra. Que este sentir, esta humildade e este desejo de conhecer-te mais nos leve realmente a ter um compromisso para continuarmos buscando profundamente entender a Tua palavra e fazer com que a Tua igreja também seja uma igreja saudável para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Não movidas por qualquer vento de doutrina, mas firmados na Tua palavra, para que sejamos verdadeiros mestres, conhecedores, Senhor, e levando outras pessoas a conhecerem a verdade divina. Senhor, graças te damos por este tempo, leva-nos para o descanso que necessitamos nesta noite e que mais noites como estas possam acontecer e que a paz de Cristo esteja reinando nos nossos corações. É a nossa oração, gratos por tudo, no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Obrigado a todos mais uma vez, uma boa noite, que Deus vos abençoe e até uma próxima. Obrigado, pastor Evandro e pastor Randy, mais uma vez por tudo. Obrigado, boa noite. Boa Boa noite. noite.